Muito bom dia, boa tarde, boa noite, minha linda turma. Como é que vocês estão? Morrendo de saudades. Olha só, vamos agora com a terceira parte da nossa aula de processo civil. No caso, processo civil 4, segundo a nossa ementa da querida FACAP, onde a gente está lidando com o processo de execução. E nessa aula específica, as duas primeiras e essa e as próximas serão sobre execução da obrigação de pagar quantia certa. Nós paramos na aula anterior, ok? Falando sobre o inciso 9º do artigo 799 do CPC. Perfeito? Ok? E aqui o inciso 9 ele diz sobre que incumbe ao exequente proceder à averbação em registro público do ato da propositura de execução e dos atos de constituição realizados para o processo de conhecimento. Averbação. Que averbação é essa que o código está falando, Rosenberg? Muito simples. Está falando da averbação premonitória. A averbação premonitória a gente vai estudar já já. 2 segundinhos. Vamos só ler esses dois incisos para a gente finalizar esse artigo 799. Requerer a intimação do titular de construção de base, bem como, se for o caso, titular de lajes anteriores, quando a penhora recair sobre o direito real de laje. Requerer a intimação dos titulares da laje quando a penhora recair sobre a construção de base. Entenderam? O verso e o reverso? Perfeito. Então, voltando aqui, ó, se vocês observarem no nosso slide, aqui tem uma setinha vermelha com asterisco, acho que mostarda. Ele nos remete a uma observação, que está aqui, ó, logo na sequência. O que é a averbação premonitória? Ao propor a ação de execução, você protocola, o processo inicia como, que a gente já falou, com a propositura, com o protocolo da petição inicial. Iniciou o processo, requisito de existência do processo, beleza? Isso serve para ação de conhecimento, para ação de execução, para todas as ações. A petição inicial ela é o pontapé inicial do processo, depois de protocolado, claro. O processo está existindo. Então, recebeu, o juiz verificou se era algum caso de inépcia, se necessitava de alguma emenda, então, se necessitava de alguma emenda ou não. Não foi o caso de emenda da inicial, não foi o caso de indeferimento liminar do pedido, não foi o caso de nada disso. Então, não houve nenhum despacho negativo, o juiz vai dar um despacho positivo. O que é esse despacho positivo? Nada mais é do que recepcionar, receber a lide, receber o processo para dar prosseguimento a ele em todas as suas fases, realizar a citação e intimação do executado e prosseguir com todos os atos de constituição de bens. Mas, a partir da citação é o requisito de validade do processo, beleza? A gente está aqui ainda falando da propositura da ação. Aqui atrás ainda. Propôs o processo, o magistrado verificou que não era nenhum caso de inépcia nem de indeferimento, recebeu, deu despacho positivo dizendo que está tudo ok, e deu despacho de citação. A partir daquele momento, mesmo sem o réu ter sido citado, mesmo sem ter havido a composição do polo passivo, mesmo sem ter havido ainda a angularização do processo e mesmo o contraditório, que será só com a defesa do executado, o exequente naquele momento ele já pode se dirigir à secretaria do cartório, chegar lá e dizer, olha, por favor, me dê uma certidão de que existe esse processo, requisito de existência. Foi proposta a ação e o processo foi recepcionado através de um despacho positivo do magistrado. Então, existe o processo, de que existe esse processo e o processo versa sobre essa obrigação de pagar a quantia certa, vamos supor que seja de 100 mil reais. Beleza? Nossa, que dinheirão, hein? Os dias de hoje, então, nem se fala. Então ele pega aquela certidão, leva no cartório de registro de imóveis ou no Detran e chega lá e diz, olha, eu quero que registre nos 5 bens desse cidadão aqui. Eu quero que averbe lá, que registre, que faça a averbação premonitória de que existe esse processo de NPU, numeração processual única, existe esse processo de NPU tal, tramitando na vara tal, e que houve o despacho tal do juiz determinando a citação do mesmo, ou seja, o processo existe. Se vai ser válido, eu não sei, vai depender da citação válida do executado. Beleza? Mas está existindo. E aí o que é que acontece? O tabelião faz lá aquele registro. Uma vez realizado aquele registro lá, aquela averbação premonitória, não está impedido de vender o bem. O executado pode vender o bem, porque aquilo dali não há nenhum impedimento.
Mas o terceiro que o comprar, vai comprar sabendo que ele pode estar respondendo, poderá responder a uma fraude de execução ou fraude contra credores, a depender da situação da fraude cometida. Mas ele poderá responder judicialmente pelo ato da compra. Porque existe lá uma observação dizendo, olha, esse processo, esse bem aqui, esse patrimônio, não pode ser vendido em hipótese nenhuma, porque existe essa dívida. Existindo essa dívida, ele não pode ser transferido. Se você comprar, você sabe que você pode perdê-lo lá na frente. Você faz se quiser. Não está impedido de vender, de comprar. Ok? Mas está lá constando que há um impedimento para uma transferência patrimonial, para uma tradição do bem. No caso do bem imóvel que a gente está falando, beleza? Então, 828 do CPC, ele fala: o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida, ok? Despacho inicial do juiz, com a identificação das partes do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade. Observem uma coisa muito interessante. Para averbação, eu já ia até esquecendo de comentar isso com vocês, é um fato curioso, mas já teve situação. Eu vi em algum lugar, não me recordo bem, de ter visto um muro de um terreno pintado, falando que havia uma ação de execução com o número tal, envolvendo o patrimônio do devedor e que aquele bem constava com averbação premonitória no cartório de registro tal. Não vi isso pessoalmente, eu vi isso com uma notícia dessas jurídicas, agora não me recordo a fonte. Mas eu acho que é válido. Ele primeiro procedeu com a averbação no cartório, foi lá e botou essa informação pública para todo mundo ouvir. Foi melhor do que publicar no DJE. Ok? No prazo de 10 dias, diz o parágrafo 1º, de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações por ele realizadas. A gente usou o exemplo de que ele foi lá e averbou 5 imóveis, fez 5 averbações premonitórias, né? Isso em cada imóvel, claro. Beleza? Uma vez que ele faça aquilo dali, a partir do momento que tiver realizado, ele tem 10 dias. O cartório terminou o seu procedimento, ele tem 10 dias para comunicar ao juiz: ó, os 5 bens aqui do executado estão constando de averbação premonitória. Mas a dívida era de 100 mil. Cada patrimônio desse aí valia 80, 200, 300, 500 mil cada um. Ok? Beleza? Formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará no prazo de 10 dias. Eu estava contando o tempo ali do vídeo para não ficar muito longo para a postagem. O exequente providenciará no prazo de 10 dias o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. Ok? Mas o que acontece? Quando se formalizar aquela penhora, o juiz vai excluir aquelas averbações que não foram aquela penhora que não recaiu sobre algum determinado rol de patrimônios do executado. Beleza? O juiz determinará o cancelamento das averbações premonitórias de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. Vocês já observaram? Ele tem um prazo de 10 dias para poder comunicar: olha, excelência, foram averbados 5 bens, mas somente este aqui cobre o valor da execução. Se só esse bem aqui já cobre o valor da execução, então, a partir de hoje eu estou requerendo ao senhor que exclua essa averbação premonitória aí, dentro desses outros 4 bens, porque já está garantido o juízo para prosseguir a execução. Se ele não fizer isso dentro de 10 dias, o magistrado vai fazer isso. Ele vai fazer isso, caso ele não faça de ofício, diz o parágrafo 3º. O 4º diz que presume-se fraude à execução, a alienação ou averbação, ou a oneração, de bens efetuada após a averbação. Já o exequente que promover a manifestação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do parágrafo 2º, no prazo dos 10 dias da realização da penhora, indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. Ok, beleza? Uma vez que a gente já falou sobre esses pontos da ação de execução, que um deles, o principal do 799, era a questão da averbação premonitória,
A gente vai falar agora sobre a questão dos honorários, porque afinal de contas nós vivemos disso, né, papai? Então tá. Diz Eupídio Donizete, Dodô, que em relação às execuções realizadas em fase de cumprimento de sentença, 523 e seguintes, esses honorários só serão fixados depois que o executado houver deixado transcorrer o prazo de 15 dias para efetuar o pagamento do valor imposto na sentença exequenta. Vocês se lembram disso? Vocês estão lembrados disso? Nós conversamos muito sobre isso. O que é que diz o 523? Olha, passou o prazo da impugnação, se lembram que a defesa do cumprimento de sentença é impugnação, não é embargos à execução, é impugnação, porque não é uma ação de execução, é um pedido de cumprimento de sentença, então a parte contrária impugna. Passou aquele prazo de 15 dias para impugnação, começa a contar agora o prazo de 15 dias, ou perdão, de pagamento, começa a contar agora o prazo de 15 dias para impugnação. E lembrando-se do seguinte, a partir daquele momento, naquele instante ali, passou esse prazo dos 15 dias do pagamento, a partir daquele instante, a parte já será condenada ao pagamento de 10% de honorários. É uma multa pelo não cumprimento espontâneo da execução. O cumprimento espontâneo da execução não significa só dizer que a parte chegou lá e espontaneamente pagou, sem ter sido intimada, não, beleza. Seria tão bom se assim fosse, mas o que significa dizer é o seguinte, houve o requerimento do cumprimento de sentença, a gente está falando do título executivo judicial, houve esse requerimento. O juízo determina através de intimação ao advogado, por isso que eu digo e repito, não há necessidade de pagamento de custas, porque não há propositura de uma nova ação, é uma fase nova do mesmo processo que já existia, o que fazem com o cidadão é um absurdo. Houve a intimação do executado, através do seu advogado, publicação no Diário de Justiça eletrônico, eletrônico, nem impresso é. A partir daquela data da intimação, vai contar o prazo de 15 dias para o pagamento daquela dívida exequenda. Se a parte não cumprir dentro daqueles 15 dias, esses 15 dias é que representam a voluntariedade do ato. Se a parte não cumprir dentro daqueles 15 dias, aí sim, começa o prazo para impugnação e a partir daquele instante ela já está desculpem a bateria descarregando, ela já está condenada a pagar mais 10% do valor da condenação, ok? Vamos terminar essa aula um pouquinho mais curta. Então, com relação ao processo autônomo de execução, está disposto que, ao despachar inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios. Isso aqui já é ação de execução de título executivo extrajudicial. O juiz fixará de plano os honorários advocatícios 10% a serem pagos pelo executado, 827 caput, com a ressalva de que, no caso de integrar o pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários será reduzido à metade. Legal, né? O advogado aí, contando com pelo menos 10%, aí o bonitão chega lá e paga em 3 dias, ele só paga de 5. Beleza. Foi o código, né? O código assim prevê, tudo bem, está tranquilo. Houve o pagamento espontâneo, mas a gente está falando de ação de execução de título executivo extrajudicial, todo o trabalho de redigir uma petição inicial, de protocolar, de selecionar, escanear, digitalizar documentos, protocolar, que é complicado pra caramba no PJE. Mas são 5% de honorários. A depender do valor da execução é um bom dinheiro, mas aí também tem o contrato de honorários com o seu cliente, né? Então, em caso de rejeição dos embargos, os honorários poderão ser majorados até 20%. Beleza? Meninos, vamos falar agora sobre o artigo 827 e a gente encerra nesse daqui, que é para poder descansar um pouco a garganta e também que o iPad aqui, o tablet ele já está acusando finalzinho de bateria, ok? Então, ao despachar inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios em 10% inicial, ação de execução de título executivo extrajudicial, ou aqueles 4 títulos executivos judiciais que a gente já estudou. Beleza? Tranquilo? Quais são? Sentença condenatória penal, sentença estrangeira, decisão interlocutória estrangeira ou sentença arbitral. Beleza? Então,
já fixa logo em 10%. No caso de pagamento integral, esse valor, em 3 dias, o valor será reduzido pela metade. E o parágrafo 2º, só para corroborar o texto de Dodô, de Eupídio Donizete, diz o seguinte: o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. Beijos, até a próxima. A gente vem aí com a quarta parte já já.